Gente, tudo bem? Estamos aqui caminhando para nossas últimas aulas do semestre. Foi uma longa caminhada, principalmente agora, nas condições que a gente está, né? Eu espero que vocês estejam conseguindo pegar os conceitos que eu vou passando para vocês. Mas aqui eu vou fazer aulas mais simples aqui no final, para vocês podem ficar tranquilos, que a ideia agora é só meio que dar uma repassada para vocês terminarem os desenhos que forem terminando. E eu vou dar umas dicas de exercícios que vocês podem fazer aí, caso vocês desejem, caso vocês tenham o desejo de treinar durante as férias ou coisa do tipo. Bom, isso são treinos para criação, né? Como a gente estava falando de criação nas últimas aulas, eu segui nessa linha. E aí na próxima a gente eu vou dar algumas sugestões de treinos que vocês podem fazer para prova de observação, no caso, as técnicas de desenho. É uma prova que é importante, né? Se vocês forem bem nessa, isso pode aliviar em outras matérias que vocês têm um pouco mais de dificuldade, sabe? Mas caso dê ruim também, vocês podem tentar compensar com as outras matérias. Então é tipo uma oportunidade a mais que vocês têm para melhorar a nota de vocês no vestibular, tá? Eu trouxe aqui um exemplo prático, né? Vão ser uns treinozinhos que se vocês quiserem fazer durante as férias, podem fazer. E aí quando voltar nas aulas aí, posso fazer correção de tudo que vocês tiverem feito. Nessa aula a gente vai fazer os treinos de criação com um exemplo prático. E aí na próxima a gente vai ter do treino de técnica no papel mesmo, assim, que vai ser bom para as duas provas, mas é uma coisa que vai se encaixar bem para a prova de observação, no caso. E eu também queria falar que a aula semana que vem, a gente tem mais aula essa semana e semana que vem. Aí semana que vem eu queria que vocês fizessem um simulado, assim, com vocês em casa. Não tem como eu fazer isso à distância, então meio que vai ser a partir de vocês. Que seria tentar fazer um simulado da prova de observação, por enquanto. A de criação não é necessário, se vocês quiserem fazer também podem ficar à vontade. Mas eu acho que seria bom vocês treinarem primeiro a de observação, porque semestre que vem eu vou entrar com a parte de cores e lápis de cor, assim, com vocês, que aí eu acho que vai ser uma coisa para vocês aprenderem a finalizar os desenhos com lápis de cor. Então, por isso mesmo que eu estou colocando só a sugestão de terça-feira que vem, não quinta agora, né? Terça que vem vocês fazer o simulado com a prova de observação, aí vocês colocam o celular ou algum despertador assim para 2 horas para que vocês vejam qual vai ser o desempenho de vocês. E eu posso fazer correção, tá? Vocês podem mandar dúvidas, vocês podem mandar exercícios que vocês fizeram, mesmo que não seja os exercícios que eu solicitei que vocês fizessem. O dúvida que vocês tiveram de acordo com o que a gente passou, com os conteúdos que a gente tenha passado. Podem pedir feedback também de desenho, mesmo que não seja algo que foi solicitado. Tudo que vocês mandaram no e-mail eu vou responder. Tem alguns que eu ainda estou devendo para responder. E eu vou responder tudo até o dia 27, tá? Se vocês quiserem alguma correção, mande até o dia 27 no nosso e-mail, que é o dia que começa as férias de vocês, se eu não estou enganado. E aqui eu vou criar um produto, dando um exemplo do que a gente pode fazer, né? E eu peguei uma pinha, que foi o objeto, no último vestibular, no caso. E aí eu peguei a referência artista do Banksy, que é um artista de rua que faz stencil. Eu vou mostrar um pouquinho mais depois. E aí eu peguei esses três itens, né? Que seria tipo a pinha e o molotov, né? No caso, essa seria a arte do Banksy, e por mais que tenha um buquê de flores, é meio que uma ressignificação de como se fosse uma pessoa lançando um molotov e trocou por um buquê de flores, assim. Essa é a pinha, que eu peguei a imagem da internet mesmo, só para ilustrar para vocês. E o molotov, né? Para quem não conhece. É uma bomba incendiária, no caso. E aí eu fiz essa composição, eu mesmo fiz o desenho, foi justamente só para ilustrar, não me preocupei muito com o acabamento. Foi tipo assim, primeiro você faz o rascunho, deixando tudo separado em blocos mesmo, como eu tinha dito antes, para vocês começarem o desenho de vocês separando só em bloco, delimitando os limites, sem se preocupar com o acabamento, que é justamente porque essa parte deixa o seu desenho com mais leveza, mais naturalidade. Depois você vai adicionando mais detalhes, vai refinando o seu desenho, deixando ele um pouco mais próximo do resultado que você quer chegar. E aí você faz a finalização, no caso, adiciona contraste,
por ser um desenho do ele é só preto e branco, então ele é um pouco menos acabado de uma forma realista, assim, ele é mais caricato. Então, tive essa liberdade maior, no caso, pela minha composição do que eu estava fazendo, e como era uma pinha, eu coloquei ela na mão dele como se fosse o Molotov. E aí depois eu fiz um refinamento, tirando o que seria os rascunhos assim por baixo. E aí no caso vocês podem ver que tem o que a gente falou nas últimas aulas, regra dos terços, o braço dele ali, um terço para cima, dois terços para baixo. Ele está centralizado no caso, mas por exemplo vocês podem ver como a gente lê de cima para baixo, da esquerda para a direita, a fumaça do Molotov leva até a mão e a mão que é o objeto na mão é a única coisa colorida que tem no desenho. Então eu usei a cor para fazer o contraste no desenho, para indicar para dar destaque no caso. Então daria para entender a usabilidade, né? O que aquilo estaria representando e por ter uma referência artística também. Então foi meio que isso. Eu apliquei os conceitos que a gente estudou durante esse semestre. Então é isso. Regra dos terços, ordem de leitura da esquerda para a direita, o rolê do contraste que eu tinha dito para vocês, não precisa ser necessariamente do escuro e claro, pode ser tipo colorido e preto e branco. O rolê de fazer algo que seja intuitivo, que você entenda o que está acontecendo só a partir de ver a imagem do que você está vendo, para que você faça imagens autoexplicativas. E é isso, uma coisa apontando para outra também. A fumaça que leva até o fogo, que leva até a mão dele, que dá para ver o colorido, o movimento dos braços dele, faz tipo uma ordem de leitura. E eu deixei essa proposta de exercícios de leitura para vocês, caso vocês queiram treinar mais, ter mais referências artísticas. É só mais, caso vocês queiram melhorar a percepção de vocês. Vocês podem analisar posters de filmes, né? Você pode buscar filmes que você gosta e a partir disso você ver, tentar encontrar os pontos que a gente abordou aqui. E não é algo para entregar, tá? Não é um exercício para entregar. A não ser que você queira uma correção, algo que ajude você a ver as coisas. Mas justamente você analisar o que a gente estudou, que foi tipo ordem de leitura, hierarquia de informação, né? Do que é mais importante, o que é menos importante, contraste, simbolismos, no caso, o que cada coisa significa. Aqui no caso, seria justamente o simbolismo forte de um coquetel Molotov, por o cara estar vestido de uma forma rebelde, como se fosse de uma forma mais agressiva, cobrindo o rosto e tudo mais, algo subversivo. Ele usou o simbolismo substituiu para o que você entende ainda assim. E aí seria tipo diagramação, enquadramento, o que vem primeiro, o que vem depois, qual o destaque de cada coisa, o que cada um significa, o que cada elemento significa. Esse tipo de coisa que pode ser uma boa para vocês analisarem, sabe? Aqui peguei diferentes cartazes assim, do que você quem tem mais destaque, quem tem menos destaque. Pequenos elementos aqui, por exemplo, no cartaz do Django você vê um sanguezinho atrás do protagonista, que é o primeiro, e aí depois esse sanguezinho meio que acaba fazendo um contraste para trazer ele mais para frente, dando mais destaque a ele e deixando outros dois personagens mais ao fundo. Esse cartaz do Kill Bill, que é um muito mais simples, e a própria espada faz tipo, a parte da diagramação, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. E aí a espada meio que vai apontando, fazendo uma ordem de leitura diferente. Aqui seria de simbolismos. Peguei dois filmes do Wes Anderson. Os Excêntricos Tenenbaums, que seria com essa foto, que parece uma foto em família, colocado num álbum de família, assim. Aqui o Grande Hotel Budapeste, logo do lado, como se fosse uma a representação do próprio hotel e o jeito que as informações são dispostas. Mas é meio que isso, seria uma análise que vocês queiram fazer. Esse peguei do filme do Silent Hill. É um filme bacaninha, inclusive, é que eu gosto muito da série. Inclusive é um jogo que dá bastante medo. Se vocês não jogaram e gostam de jogos de terror, recomendo bastante, porque é show, viu? E aí seria no caso de utilizar elementos do jogo, da história que você está contando, com imagens gráficas aí no caso. Silent Hill é tipo uma dimensão paralela, né? Que as pessoas vão, ficam presas lá e aí elas tentam sair, sabe? E aí no caso seria tipo colocando a imagem
da personagem dentro desse quadrado que parece tipo um espelho, como se fosse uma porta, uma janela, que você não tem muita certeza do que é, mas seria justamente para dar a sensação que ela está presa e ainda tem essa pequena grade assim mostrando como se ela estivesse de fato numa gaiola ou coisa do tipo, entendeu? Aí vocês usam simbolismos a partir disso para ajudar vocês. Aqui do fragmentado, vocês podem também analisar é, cartazes que sejam um pouco mais ilustrativos e menos fotos, sabe? No caso, fragmentos, né? E aí seria justamente para mostrar um cara que tem muitas personalidades dentro dele, e a cabeça dele rachada, com um monte de gente tentando escapar. Isso são simbolismos que você pode utilizar. É uma coisa facultativa, tá? É um exercício caso vocês queiram exercitar o seu olhar. Se vocês quiserem correções também, vocês podem mandar no e-mail. E vocês falam, ó, eu vi tal coisa, tal coisa, tal coisa, acho que essa é a ordem de leitura. Posso dar uma ajuda com você, para vocês, coisas que vocês podem não ter visto. É mais só caso vocês queiram exercitar mesmo. E pra quem quer ver mais, eu falei do Banksy, né? Ele é um grafiteiro, pichador, não tenho certeza qual o título dá, mas ele tem justamente essa tática de ser subversiva. Banksy é um pseudônimo, né? É um nome como se fosse um nome falso. E aí ninguém sabe ao certo quem é. Falaram que podia ser algum artista, que eu não me lembro o nome dele agora, mas ele tem justamente essa fama de ser incerto. Ele tem essa característica meio de crítica social, uma coisa subversiva, assim. E é muito famoso. Inclusive, teve uma vez que ele vendeu uma peça no leilão e assim que vendeu, a peça se autodestruiu, assim. Ele marcou isso para acontecer. Enfim, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Estou tentando fazer aulas mais simples agora, no final, né? E até a próxima aula, que provavelmente vai ser uma das últimas.